O que é a epigenética? Toda vez que a gente expressa um comportamento, toda a resposta que o nosso organismo dá àquele comportamento, ela é através da expressão de genes. Então, por exemplo, tu come muito carboidrato. Tu vai expressar muito os genes que codificam proteínas relacionadas ao metabolismo do carboidrato. Então, quando o teu corpo usa muito um determinado mecanismo, ele pensa, pô, o Maurício usa esse mecanismo 10 vezes por dia. Ele exerce um processo chamado de metilação. Ele marca, como se ele colocasse post-it naquelas codificações genéticas. Aquelas se tornam mais propensas a serem expressas. E isso se transmite até no teu espermatozoide e nos filhos que tu vai ter. A epigenética ela é manifestada geração após geração. Então, toda vez que a gente usa mecanismos virtuosos, a gente está estimulando a metilação desses processos. Toda vez que a gente usa de processos metabólicos que são deletérios para nós, a gente está metilando, gravando esses processos. Então, o nosso comportamento exerce influência na maneira como a nossa genética se expressa. Isso é epigenética, né? E um comportamento anti-inflamatório, então, promoveria um desenvolvimento de uma epigenética menos propensa à inflamação. Ou seja, se, por exemplo, eu ainda não tive filho, né? Se vamos supor que eu não sei, que é uma hipótese, eu tenho uma propensão a ter uma doença autoimune no futuro. Só que através da epigenética, se eu começar a me tratar hoje, com tudo isso que você está falando, a probabilidade de o meu filho ter esse problema, eu também diminuo? Porque eu estou mexendo no meu espermatozoide. É exatamente isso. Nossa. O teu comportamento influencia a qualidade do espermatozoide que tu vai produzir. E as propensões que o produto desse espermatozoide, que vai ser o teu filho, vai ter. Existem muitos estudos de epigenética correlacionando o comportamento da mãe com o comportamento do nenê, né? Tanto o comportamento pré-gestacional, quanto o comportamento durante a gestação. E isso é uma coisa bem importante. A mãe, durante a gestação, normalmente relaxa na alimentação. Eu tô comendo por 2, eu me permito, eu posso, né? Não existe mais tanto aquela preocupação com o corpo. E esse é o momento mais crucial da alimentação da mulher em toda a vida dela. Esses 9 meses, né? Esses 9 meses, né? Aquilo que a mãe come durante a gestação impacta até no gosto alimentar da criança. Olha Existem diversos trabalhos mostrando que a mãe sensibiliza a criança aos gostos na gestação. Então, a mãe que come muita fruta, vegetal, bastante carne, na gestação, tem uma tendência maior a ter uma criança que coma tudo isso. E às vezes as mães ficam lá furiosas na introdução da alimentação, né? Porque o filho tem um paladar muito pro doce. E como foi a alimentação dela quando ela estava grávida desse filho? Nossa, sensacional. Porque o que vem na minha cabeça é que um senso de autorresponsabilidade, né? Que todos nós deveríamos ter. Que muitas vezes a gente coloca, às vezes, a culpa das coisas em Deus, no destino, certo? E muitas coisas, às vezes, porque ainda a gente não sabe, tá no nosso comando, né? Isso que é incrível. Exatamente isso. Exatamente isso. E mesmo que o destino nos gere alguns insultos, cara, a gente não controla isso, né? Mas a gente controla absolutamente tudo que a gente faz com isso. É aquele princípio estoico, né? Eu não tenho influência sobre tudo que vai acontecer comigo, mas eu tenho total controle sobre tudo que eu vou fazer com aquilo que acontece comigo. Então... como no começo você já mandou, né? Que saúde é uma construção pessoal, né? Você como abriu aqui a... Autorresponsabilidade. Exatamente.